Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de matemática do Enem 100%. Eu sou o professor Victor Simões e na aula de hoje nós vamos falar sobre a função afim, também conhecida como função de primeiro grau. As funções são um tema bastante recorrente nas provas do Enem, então é um tema muito importante para que você possa compreender. Né? Nós tivemos algumas aulas anteriores introduzindo o tema de funções. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a função afim. Dito isto, o que seria, né, a função afim? A função afim, também chamada de função de primeiro grau, é uma função dos números reais definida como f de x igual a ax mais b, sendo a e b números reais. Então, essa é a forma de uma função afim. Ela vai seguir essa regra de ax mais b, tal qual x ele será um valor pertencente aos números reais, assim como os valores de a e b. Nessa tela aqui, nós podemos ver alguns exemplos de função afim. Por exemplo, nós temos a função f de x igual a x mais 5. Então, ela segue essa regra que nós vimos anteriormente aqui, ó, que é ax mais b. Então, aqui, f de x igual a x mais 5. Nesse caso aqui, a seria 1, né? Nosso coeficiente a seria igual a 1, que é 1x, mais 5, que representa o coeficiente b. A função g de x, 3 raiz de 3x menos 8, no qual a é o coeficiente a é 3 raiz de 3, e menos 8 é o coeficiente b. E a função hx, que é igual a 1 meio de x. Então, nós temos o coeficiente a igual a 1 meio e o coeficiente b, nesse caso, é igual a 0. Nesse tipo de função, nós temos os coeficientes a e b. A ele é chamado coeficiente de x. E esse a ele representa qual é a taxa de crescimento ou a variação da função. Como assim? O nosso coeficiente a ele está diretamente ligado ao valor x. Então, dependendo do valor de x que eu vou inserir nessa função, a minha função ela vai variar, aumentando ou diminuindo. Por isso, o coeficiente a ele determina a taxa de crescimento ou de variação dessa função, porque ele está relacionado, atrelado à nossa variável x, que vai determinar o valor dessa função. Já o número, o coeficiente b, né, ele é chamado de termo constante. Então, por exemplo, em f de x igual a x mais 5, nós temos que o nosso coeficiente b ele é igual a mais 5. Lá na função g de x, aqui embaixo, o nosso coeficiente b é igual a menos 8. Tanto o 5 como o menos 8 são constantes. Eles não têm uma variação, porque eles não estão atrelados a uma variável que fará com que essa função altere o seu valor. No caso aqui, o nosso coeficiente b ele é constante, enquanto o coeficiente a ele é um termo variável, né? Determina a taxa de variação dessa função. Aqui nós temos um exemplo, né, dois exemplos, na verdade, de gráficos da função afim. A função afim, função de primeiro grau, o gráfico dela sempre será uma linha reta. Sempre será uma linha reta. Então, quando você ver um gráfico com uma linha reta, ele vai ser ali uma função afim. Tá? E aqui nós temos dois exemplos em que nós temos dois gráficos, né, duas retas. Nesse primeiro caso, nós temos uma função f de x é igual a 2x menos 4. Ó, o gráfico é uma linha reta, ok? A função f de x, ela segue sendo 2x menos 4. Então, ela obedece à formulação da função afim, que é de ax mais b. O coeficiente a é igual a 2 e o coeficiente b é igual a menos 4. E aqui nós temos uma função inversa, né, da função anterior. A função f de x é igual a menos 2x menos 4. Então, a diferença é que o nosso coeficiente constante, né, o nosso coeficiente b, termo constante, continua sendo menos 4,
Mas, nesse caso aqui, nesse segundo caso, nossa taxa de variação ela é menos 2. Então, perceba que, como essa taxa de variação ela se alterou, a reta da nossa função ela é diferente do que a reta da primeira função, olhando aqui no plano cartesiano. As duas são retas, né? Mas devido aos seus coeficientes, nós podemos dizer aqui que essas retas elas são distintas, tá? O ponto importante aqui é que esse termo constante, menos 4, né, ele se repete em ambas, e perceba que quando a reta toca o eixo y, ela passa exatamente no valor menos 4. Isso é porque para o valor de x igual a zero em qualquer uma dessas funções, y será igual a menos 4. Tá? Então, se eu quiser saber, por exemplo, onde é que a minha reta ela toca o eixo y, basta que eu defina que na minha função x é igual a zero. Da mesma forma, se eu quiser saber em que ponto a minha reta, né, ela vai tocar o eixo x, eu posso tornar y igual a zero. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. 2x menos 4 igual a zero. Então, x é igual a 4 sobre 2, x é igual a 2. Ele toca exatamente esse ponto aqui, de x igual a 2, ok? E a mesma coisa aqui seria x igual a menos 2 nesse caso, né? Que é onde nós temos aqui a nossa reta tocando o eixo x. Aqui um outro exemplo, né, de gráfico aqui, com duas retas, né? Nós temos uma função de x mais 1 e outra função de y igual a 2x menos 5. Então, se nós fizéssemos essas articulações como ditas anteriormente, vamos fazer aqui para a reta em vermelho, né? Y igual a x mais 1. Para o x igual a 0, y é igual a 1. Então, nossa reta ela toca aqui ponto 1 do meu eixo y. E para y igual a 0, x é menos 1, que é exatamente onde a reta toca aqui o eixo x. A mesma coisa seria possível determinar aqui com a nossa função 2x menos 5. Se x é igual a 0, y é igual a menos 5. Então, é onde a reta toca o eixo y. E para y igual a 0, x é igual a 5 sobre 2. Então, 2,5, né? Que seria aqui a metade dessa diferença entre os pontos 2 e 3. Falando novamente aqui sobre os coeficientes, alguns pontos nós precisamos dar um pouco mais de destaque e aprofundar um pouco aqui em relação ao conhecimento desses elementos. O gráfico de função afim, como ela é uma reta, né, esse coeficiente x, né, o coeficiente a, que é de x, ele também é chamado de coeficiente angular, representando não só a taxa de variação, mas também como a inclinação da reta. Se ela vai estar inclinada para o lado direito, para o lado esquerdo, quanto essa reta estará inclinada. Nós vimos ali num gráfico anterior que a função 2x menos 4 e menos 2x menos 4, a inclinação da reta, quando o coeficiente angular, né, esse coeficiente A, ele era positivo, a inclinação da reta era para um lado, quando era 2. Quando o coeficiente era negativo, menos 2, a inclinação da reta ela inverteu. Então, esse coeficiente A, ele vai te determinar qual é a taxa de variação da função e qual é a inclinação da tua reta no gráfico. Já o termo B, ele é chamado de coeficiente linear. E ele representa onde que a reta corta o eixo y. Por isso que, para x igual a 0, o valor onde a reta corta o eixo y é justamente igual ao valor da nossa constante b, do nosso coeficiente linear. Ok? Aqui nós temos um exemplo, né, em que nós temos uma função com um coeficiente angular igual a 0. Então, essa função, como o coeficiente angular
ele representa a inclinação, e nesse exemplo nós temos o coeficiente sendo igual a zero, representa que essa reta não tem uma inclinação. Ela é uma reta chamada de constante. Ela é uma reta que, de fato, na horizontal. Então, o gráfico, né, vai ser uma reta paralela ao eixo x. Nesse caso, f de x é igual a 4. 4 é o ponto onde a reta passa o eixo y e em nenhum momento ela passa o eixo x. Então, aqui, ó, nós temos uma reta horizontal paralela ao eixo x. Essa é a nossa função constante. Tá? Então, tudo isso é relacionado aos coeficientes da reta. Lembrando, né? O A é o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele determina a taxa de variação da tua reta e a inclinação. Se A é igual a zero, a reta não tem inclinação. Ela é uma reta horizontal, paralela ao eixo x. Já o termo B, ele é chamado de coeficiente linear. E ele vai representar em que ponto do eixo x a nossa reta da função afim irá cortar o eixo, irá se encontrar com esse eixo, ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos construir o gráfico de uma função afim que seja f de x igual a 2x mais 3. Para que eu possa construir esse gráfico, nós vamos ter que atribuir alguns valores arbitrários para x, para que a gente possa determinar alguns pontos de pares ordenados dentro dessa função. Certo? Esse tipo de questão, talvez uma prova do Enem não seja necessariamente pedido dessa forma. A questão ela pode te dar um contexto, por exemplo, e pode te solicitar responder dentre uma opção de 5 gráficos diferentes, qual é o gráfico que representa a função descrita no enunciado da questão. Para que você possa também fazer isso, é necessário que você saiba como construir um gráfico da função afim. Nesse caso aqui, esses valores arbitrários que nós vamos definir serão os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, para essa função f de x igual a 2x mais 3, nós vamos encontrar o valor de f de x para todos esses valores aqui de x. Então, para x igual a menos 2, a nossa função é 2x mais 3. Então, eu tenho 2 vezes menos 2, que é menos 4, mais 3, menos 1. Então, quando o meu x ele é menos 2, o meu y ele é menos 1. Agora, para o meu x igual a menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais 3 é igual a 1. Quando o meu x é menos 1, o meu y é 1. O outro valor para x igual a 0. 2 vezes 0 mais 3. Então, esse valor é 3. Quando o meu x é igual a 0, o ponto y é igual a 3. Para o x igual a 1. 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 é 2, mais 3 é igual a 5. Quando a minha reta ela está no ponto x igual a 1, o ponto y é igual a 5. E, por último, a opção aqui de nós fazermos com x igual a 2. 2 vezes 2 é 4, mais 3 é 7. Isso aqui num gráfico, nós temos a representação desse gráfico aqui, esse y. Nós vimos que quando x é igual a menos 2, y, ou f de x, é igual a 1. Então, vamos ver aqui. Isso na função. Quando, por exemplo, o meu x é igual a menos 1, aqui, o meu y é igual a 1. Então, eu tenho x igual a menos e y igual a 1. Os dois se encontrando aqui na reta. Da mesma forma que, se o meu x é menos 2, bem aqui, o meu y ele é menos 1. Eles se encontram aqui nessa parte inferior, nesse quadrante. Para x igual a 0, y passa no ponto 3 do meu plano cartesiano. Quando o meu x é igual a 1,
y passa no ponto 5. E quando meu x é igual a 2, y passa no ponto 7. Você define esses pontos dentro do plano cartesiano e traça uma reta entre eles. E assim é definida a formulação desse nosso gráfico. Agora vamos para um outro exemplo. Tá? Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa, chamada de bandeirada, e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros, em que o preço da bandeirada é R$ 4,50 e o custo por quilômetro rodado é igual a R$ 2,75, determine. Vamos determinar duas coisas aqui. A, uma fórmula que expresse o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados para essa cidade. E na letra B, quanto irá pagar a pessoa referida no enunciado. Esse é um tipo de questão que, tirando aqui o que está sendo pedido, né, pedido como letra A ou letra B, pode ser um tipo de enunciado aqui com um contexto lúdico interessante de uma questão de Enem. O que a questão traz aqui para a gente? Ela traz um contexto. Ela diz que numa determinada cidade, os taxistas eles fazem uma cobrança com duas variáveis aqui. Uma variável fixa, que é a bandeirada, e uma outra variável que é referente aos quilômetros rodados, ou seja, de acordo com a quantidade de quilômetros rodados pelo taxista, é efetuado um valor de cobrança. Esse tipo de informação está te dizendo na questão que aqui a gente vai resolver ela utilizando conceitos da nossa função do primeiro grau. Perceba só os elementos aqui que variam. Nós temos uma parcela fixa e uma variável. Variável, coeficiente angular, taxa de variação. Parcela fixa, termo constante, coeficiente linear. Nós podemos representar e responder, inclusive, a letra A, que é o que pede, né? A fórmula que expressa o valor dessa tarifa, colocando esses valores em função de primeiro grau. Para isso, vamos entender melhor aqui quais foram as informações passadas. Nós temos que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 quilômetros, ok? E o preço da bandeirada é R$ 4,50. Ou seja, R$ 4,50 é o nosso termo fixo, nosso termo constante, nossa constante linear. E o custo por quilômetro rodado é igual a 2,75. Portanto, nós podemos dizer aqui que R$ 4,50 é o nosso termo constante e 2,75 é a nossa taxa de variação, nosso coeficiente angular. Isso me permite formular a minha função, que é o que o enunciado pede na letra A. Como o coeficiente angular é 2,75 e o linear é 4,50, a minha função P de x, né, P de preço, por exemplo, é representada, na realidade, pela função 2,75x mais 4,5. Esse x representando o valor variável da minha função. E que valor é esse? A quantidade de quilômetros rodados. E isso faz com que a gente entre na questão da letra B desse enunciado, que nos pede quanto essa pessoa, né, no enunciado, iria pagar por rodar 7 quilômetros. Você só poderia chegar nessa informação se, porventura, você tivesse essa função afim determinada. Ok? Então, só me arrumando um pouquinho aqui na cadeira. Ok? Nesse caso, como eu posso saber quanto essa pessoa irá pagar? Substituindo o meu x na minha função. Logo, eu tenho aqui que, sabendo a função, poderemos achar o preço pago ao percorrer uma distância de 7 km para x igual a 7. Então, P de 7 é igual a 2,75 vezes 7 mais 4,5. 2,75 vezes 7 é 19,25, mais 4,5 é igual a R$ 23,75.
esse seria o valor pago pela pessoa nessa corrida. Então, perceba, aqui, nessa questão, ela não te dava a função, mas ela te deu informações sobre as quais você poderia construir essa função. Uma função afim, ela é sempre constituída por um termo variável e por um termo constante. Então, se você vê esse tipo de informação no enunciado, você vai poder determinar o que a questão lhe pede através da formulação de uma função de primeiro grau. Um outro exemplo aqui para nós. O dono de uma loja de moda praia teve uma despesa de R$ 950 na compra de um novo modelo de biquíni. Ele pretende vender cada peça desse biquíni por R$ 50. A partir de quantas peças ele passará a ter lucro? Ok? Então, vamos olhar aqui as informações que nós temos. A primeira informação que ele nos diz é que o dono da loja ele teve uma despesa de R$ 950 para comprar novos biquínis. Então, esse é um valor fixo, já determinado. Foram gastos R$ 950. Agora, esses biquínis, ele pretende vender cada um por R$ 50. Então, e a partir desse valor, a cada biquíni que ele vende, ele vai aumentando o seu faturamento. A questão quer saber a partir de quando ele terá lucro. Ou seja, se ele gastou R$ 950 para comprar os biquínis, ele precisa vender mais que R$ 950 para ter lucro. Como é que a gente sabe quanto é esse valor? Nós temos na questão um termo constante, R$ 950, e um termo variável, que é 50 vezes X, sendo X a quantidade de biquínis. A cada biquíni, ele consegue R$ 50. Então, a gente começa aqui entendendo esse ponto. As duas informações importantes. Um custo inicial fixo de R$ 950, que deve ser superado mediante o lucro de vendas dos biquínis, que é esperado, e o montante de dinheiro que o vendedor vai faturar após a venda de cada biquíni, por um valor de R$ 50 por biquíni. E esse valor ele vai ser maior a cada biquíni que é vendido. Nesse caso, nós temos um coeficiente angular de 50 e o coeficiente linear de 950. Qual é o ponto de atenção aqui para a construção da nossa função? O nosso coeficiente linear, ele tem um teor negativo nesse enunciado. Na questão anterior, em que nós falamos sobre a taxa, né, fixa a ser paga no valor da corrida, ela era uma taxa a ser acrescentada. Aqui, nós estamos falando de uma despesa. É uma despesa negativa. Eu quero chegar num valor de lucro. Então, qual é o meu lucro? É tudo aquilo que eu vender menos aquilo que eu gastei. Portanto, o sinal do nosso coeficiente linear ele vai ter que ser negativo, porque trata-se de um valor que está sendo retirado da minha função lucro. A minha função lucro é o meu coeficiente angular 50, que representa a minha taxa de crescimento do meu montante de dinheiro, ou seja, quanto mais biquínis eu vendo, maior é o meu montante, menos o meu coeficiente linear, a minha taxa constante de despesa, de investimento que eu tive. Faz sentido? Portanto, a nossa função lucro, L de x, ela é representada por L de x é igual a 50 menos x, menos 950. Agora eu preciso saber a partir de quantos biquínis vendidos eu terei lucro. Ou seja, a partir de quantos biquínis vendidos, L de x será maior que zero. Vamos fazer aqui algumas interações. Esse valor você vai poder achar a partir de interações. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste em que o X seja igual a 10 peças. Caso esse vendedor ele venda 10 peças. Quanto será a nossa função L de X? Será
L de 10 é igual a 50 vezes 10, que é 500, menos 950. Nós temos um valor de menos R$ 450. Ou seja, mesmo que esse vendedor ele venda 10 biquínis, ele vai sair no prejuízo. Vamos testar uma outra interação. Vamos ver agora com 15 peças. Então, L de 15 é igual a 50 vezes 15, que é 750, menos 950, que é o nosso valor fixo, né, de despesa, menos 200. Então, mesmo que ele venda 15 peças, ele ainda vai ter ali uma despesa, né, não reposta de R$ 200. Vamos entender agora se ele vender 18 peças. L de x para x igual a 18 é igual a 50 vezes 18, que é 900. 900 menos 950 é igual a 50, menos 50. Né? Ou seja, mesmo ele vendendo 18 peças, ele ainda ficou com um saldo de menos R$ 50, o valor de uma peça só. Ou seja, nós estamos nos aproximando do valor real de biquínis vendidos que esse vendedor precisa fazer para começar a ter lucro. Vamos fazer aqui uma interação para 19 peças. Então, L de x para x igual a 19, nós temos 50 vezes 19 é 950. Menos 950 é igual a zero. Nossa função lucro é igual a zero. Ou seja, nós entendemos aqui quantas peças precisam ser vendidas para que todo o valor que foi gasto, né, para comprar os biquínis seja recuperado. Mas aqui ele não passou a ter lucro ainda, tá? Ele está no zero. Para que ele tenha lucro, a função L de x precisa ser maior que zero. Portanto, é possível, né, entender que se L de x para x igual a 19 é zero, o valor de x para o qual esse vendedor começará a ter lucro, ou seja, L de x será maior que zero, vão ser 20 peças. Para isso, basta que a gente teste aqui. Né? L de x para x igual a 20, 50 vezes 20 é igual a 1.000, 1.000 menos 950, R$ 50. Então, a partir de 20 peças vendidas, esse vendedor ele começará a ter lucro. De 20 peças para cima, a nossa função L de x sempre será positiva, sempre será maior que zero. Como essa função L representa lucro, então é importante que esse lucro seja maior que zero, certo? Para que seja um lucro real. Então aqui perceba que esse enunciado ele trouxe o mesmo contexto anterior de termos um coeficiente angular, ou seja, uma taxa de variação, que era o valor arrecadado, né, por esse vendedor de acordo com a quantidade de biquínis vendidos, e um termo constante, o nosso coeficiente linear, que nesse caso era negativo, pois ele representava um valor gasto, um valor diminuído do caixa desse vendedor. Ok? Agora, como é que nós podemos fazer para determinar uma função pelo gráfico? Ou seja, a questão do Enem, por exemplo, nos dar um gráfico e você ter que dizer qual é a função desse gráfico. A verdade é que algumas funções elas são muito complexas e é praticamente impossível para você determinar elas somente pelo seu gráfico, sem a utilização de uma máquina, um software que seja específico para isso. Né? No entanto, a função afim ela permite essa possibilidade. Você ali, com o gráfico em mãos, um papel e uma caneta, você consegue determinar qual é a função daquele gráfico. Para que nós possamos fazer isso, precisamos identificar, primeiro, né, que se trata de uma função afim. Como é que eu sei isso? Eu sei se é uma reta. Se o meu gráfico ele é uma reta, é uma função afim. Ok. E segundo, precisamos ter pelo menos dois pares ordenados conhecidos. Então, dois pontos quaisquer dessa reta com os pares ordenados desse ponto no eixo X e no eixo Y. Se você tiver dois pontos conhecidos de uma reta, esses dois pares, né, ordenados,
você vai poder determinar qual é a função somente olhando o gráfico. Aqui eu vou trazer alguns tipos de gráfico para que você possa comparar e entender quais gráficos são da função afim e quais não são. Então, por exemplo, aqui nós temos um gráfico da função afim. A expressão desse gráfico, né, igual a y igual a x mais b, e o gráfico da função afim é dado por uma reta. Nós temos outras funções, as quais não são representadas por uma reta. Por exemplo, a função quadrática, ou função do segundo grau, é representada por uma parábola. A função exponencial, que é uma função onde a gente eleva um número a uma potência, então ele vai ser determinado aqui por um tipo, não é necessariamente, aqui não tem um nome bem definido aqui, né? Poderia ser uma curva, né? Mas não tem exatamente uma definição como uma parábola ou uma reta. Mas perceba que ela vem quase que numa constante e ela tem um crescimento, né? E, por exemplo, a função logarítmica, ela tem uma similaridade com a função exponencial, né? Só que aqui de forma inversa, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Esse ponto era bem simples mesmo, só para você ver algumas diferenças do que são gráficos, do que não são gráficos da função afim e de qual gráfico é. Então, aqui nessa questão, nós vamos encontrar a lei de formação da função f esboçada abaixo. Ou seja, o que é a lei de formação? É a função dentro dos parâmetros da função de primeiro grau, ax mais b. Para isso, eu tenho um gráfico. Ele é uma reta? Sim. Então, eu já sei que é uma função afim. Para que eu possa determinar qual é a função desse gráfico, eu preciso de dois pontos conhecidos e dos pares ordenados. Eu tenho o ponto A, que é igual a 3 no x e 5 em y, e o ponto B com par ordenado menos 4 e 0. Menos 4 em x e 0 em y. Qual é essa função? Qual é o ax mais b dessa reta? Vamos determinar da seguinte forma. Então, nós já vimos, né, que o tipo da função pelo gráfico é afim. Nós já sabemos os dois pares ordenados. Agora, entendendo que a minha função afim ela é representada por ax mais b igual a y, eu vou substituir os valores de x e y para os meus dois pares ordenados. Assim, eu vou conseguir duas expressões que vão me possibilitar determinar a função. Vamos começar utilizando o ponto A, em que o par ordenado é 3 e 5. Para 3 igual a x e 5 igual a y. Então, eu substituo aqui, tenho 3a mais b é igual a 5. E para o meu ponto B, em que o par ordenado é menos 4 e 0, eu tenho a seguinte expressão. Menos 4a mais b é igual a 0. Eu tenho aqui, substituindo os pares ordenados, duas expressões que representam a minha função. O que é que eu preciso fazer agora? Eu posso fazer aqui um sistema que vai me permitir achar os valores de A e B. Eu sei que essas duas expressões, elas representam a mesma função. Colocar essas expressões num sistema, né, para você que nunca viu como que se resolvem sistemas, você coloca essas expressões nessa formatação aqui, e tem que ser expressões que possuam as mesmas variáveis. Por exemplo, aqui eu tenho uma variável A e tenho variável B nos dois casos. E eu vou fazer a soma dessas expressões dentro de um sistema. Mas para que eu possa fazer a soma, eu preciso cancelar uma das variáveis. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar a variável de baixo por menos 1. Dessa forma, eu terei mais b na primeira expressão e menos b na segunda expressão. Mais b menos b é igual a 0. Seria a mesma coisa de eu somar 1 com menos 1. Então, eu cancelei esses dois valores. Sempre que eu tiver um sistema, deixa eu voltar aqui, ó, eu tenho que buscar cancelar dois valores iguais dessa minha expressão, dessas duas expressões.
Então, eu sei que B aqui ele tem o valor igual, que é 1, mas o sinal é diferente. Como é que eu faço, então? Eu multiplico qualquer uma dessas expressões por menos 1, para fazer a inversão de sinal. Se por acaso fosse 2B em cima e B embaixo, eu poderia multiplicar a expressão de baixo por menos 2, e aí eu teria menos 2B. Então, você pode fazer esse artifício no sistema. Então, multipliquei tudo aqui embaixo por menos 1. Portanto, o que era menos 4, né, virou mais 4. O que era B ficou menos B. E 0 se manteve 0. Cancelo B com menos B. E agora eu vou somar tudo. 3A mais 4A é igual a 7A. 5 mais 0 é igual a 5. A é igual a 5 sobre 7. Então, eu já tenho aqui qual é o meu coeficiente angular. Qual é o meu coeficiente que determina a inclinação da minha reta? É 5 sobre 7. Se eu sei que A é 5 sobre 7, eu posso substituir o valor de A em qualquer uma das outras equações. E eu vou poder obter o mesmo valor de B para qualquer uma delas. Então, se eu disser que, utilizando a primeira equação, 3A mais B é igual a 5, B é igual a 5 menos 3A. Substituindo A por 5 sobre 7, eu tenho que 5 é igual a menos, né? 3 vezes 5 sobre 7, ou seja, 15 sobre 7. 5 menos 15 sobre 7 é igual a 20 sobre 7. Esse é o meu coeficiente linear, 20 sobre 7. Portanto, a função do nosso gráfico, f de x, é igual a 5 sobre 7x mais 20 sobre 7. Ou seja, para encontrar, definir a minha função afim com dois pontos conhecidos e seus pares ordenados, basta que eu substitua esses pares na mesma lei de formação da função afim, ax mais b, coloque essas equações num sistema e eu vou encontrar os valores de A e de B. Ok? Vamos aqui para mais uma questão. Essa questão aqui, ela diz o seguinte. Uma questão do Enem, inclusive. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. Então, aqui, a minha questão me deu todo esse contexto, inclusive ela me dá o gráfico da questão, do caso, em que eu vou poder analisar e vou poder determinar qual é a função dentre as opções que melhor representa o que está sendo definido nesse gráfico aqui. Mais uma questão em que eu vou determinar qual é a função do meu gráfico. E para isso, eu preciso de dois pontos conhecidos aqui da minha reta. Olhando aqui esse gráfico, vamos seguir aqui para a resolução dessa questão. Primeiro, né? 2 pontos para você identificar se é possível ou não determinar a função do gráfico. Primeiro, qual é o tipo de gráfico? Primeiro grau, segundo, exponencial? E o segundo ponto, se for uma função afim, nós temos dois pares ordenados conhecidos? Então, nós podemos dizer que é sim uma função afim, uma função de primeiro grau, porque o gráfico era uma reta. Agora, os dois pares ordenados conhecidos, nós não temos dados eles pelo enunciado da questão, como foi no exemplo anterior. Mas, olhando no nosso gráfico, nós podemos escolher aqui, nós temos 6 opções de pares ordenados. Né? Cada pontinho preto desse é uma opção de par ordenado. E eu escolhi 2, esses 2 aqui. Esse primeiro, em que o eixo X é igual a 400 e o eixo Y é igual a 10. E esse daqui, em que o eixo X é igual a 300 e o eixo Y é igual a 20. Portanto, eu tenho os pares ordenados A, 410 e B, 320. Agora, é só jogar os meus pontos
dentro da lei de formação da função de primeiro grau ax mais b. Eu tenho que, no caso do ponto A, a minha função será 400A mais B igual a 10. E no par ordenado do ponto B, eu tenho que 300A mais B é igual a 20. Agora, é só colocar no sistema. Eu não tenho nenhum valor aqui, eu tenho um valor que é igual, o valor de B. Mas eles ainda não estão invertidos, eu não posso somar aqui, né? Se eu somar B mais B, será 2B. Eu preciso que essa soma dê zero para que eu cancele essas duas variáveis aqui do meu sistema. Para isso, então, eu vou escolher multiplicar por menos 1 essa equação aqui de baixo. Então, eu tenho menos 300 menos B é igual a menos 20. Perceba que todos esses valores anteriormente eles eram positivos. Eles agora são negativos porque eu multipliquei por menos 1. Posso cancelar mais B com menos B. E agora eu tenho 400A menos 300A é igual a 100A. 10 menos 20 é igual a menos 10. A é igual a menos 10 sobre 100. A é igual a menos 1 sobre 10, ou 0,1. Então, eu tenho agora o valor do meu coeficiente angular. A é igual a menos 1 sobre 10. Dito isso, sabendo que A é menos 1 sobre 10, basta substituir o valor de A em qualquer uma das equações para obter o valor de B. Então, eu vou utilizar a primeira equação, que era 400A mais B é igual a 10. Se eu colocar tudo aqui em função de B, B é igual a 10 menos 400A. A é igual a menos 1 sobre 10, então eu tenho aqui B é igual a 10 menos 400 vezes menos 1 sobre 10. 400 vezes 1 é 400. 400 dividido por 10 é 40. Como eu tenho um sinal de menos aqui, é menos 40. Só que menos daqui de dentro com menos aqui de fora é mais. Então, B é igual a 10 mais 40. B é igual a 50. Portanto, a alternativa correta que representa a função do nosso gráfico é a alternativa B. Y é igual a menos x sobre 10, ou menos 1 sobre 10x, mais 50. Perceberam como é simples? Basta ter dois pares ordenados conhecidos, colocá-los ali dentro da lei de formação, elaborar um sistema, você vai descobrir o valor de um dos coeficientes, e aplicando esse valor em uma das equações, você descobre o valor do outro coeficiente. Bastante simples, certo? Então, essa é a nossa primeira aula sobre função afim. Na próxima aula, nós ainda vamos ver mais sobre função afim relacionadas ao gráfico da função e ao estudo dos sinais. Portanto, nos vemos na próxima aula e até mais.